Paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma segunda-feira, mais um programa Conectados com Cristo, podcast que te conecta ao Evangelho. E eu tenho certeza que você vai ser edificado. Não saia dessa tela, pelo amor de Deus. Não saia desse celular, não saia desse tablet, televisão, aonde você estiver, não saia. E se você estiver no Spotify, indo trabalhar, voltando do trabalho, indo para a escola, voltando dela, permaneça, porque você será edificado através desse testemunho. Vem comigo dando glória. Amém? Antes de começarmos, nós vamos iniciarmos com uma palavra que o Senhor colocou no meu coração, que se encontra lá em Atos, no capítulo 17, versículo 24, que vai dizer que Deus não habita em templo feito por mãos de homem, mas Ele habita em nós. E para sermos uma morada, para sermos a morada do Espírito Santo, é preciso estar disposto. Disposto ao quê, missionário? A abrir mão de si mesmo. Porque Deus não habita em lugar que Ele não tem liberdade. Existe se eu não me engano, é ciência, e aí você vai me lembrar se é ciência mesmo, que fala que dois corpos não habitam no mesmo lugar. Não tem como o Senhor habitar em um lugar que você quer liderar. Não tem como o Senhor habitar no lugar que você quer comandar. A partir do momento que você entrega a sua vida ao Senhor, que você deixa Ele tomar a direção, o salmista vai dizer assim, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Ele só pode transformar a sua vida, habitar na sua vida a partir do momento que você entregar todo o controle. Quer que Deus faça morada em ti? Entregue o controle da tua vida nas mãos dele. E você vai ver o que Ele vai fazer por ti, em ti e através de ti. Amém? Vamos orar? Antes de apresentar o nosso convidado, nós vamos orar como de praxe, porque crente inicia orando, continua orando e termina orando. Amém? Senhor, queremos te bendizer, enaltecer este lugar, ó Pai querido, o teu nome, queremos engrandecer o teu nome sobre este lugar, queremos te pedir, senta conosco nessa mesa, usa-nos para a glória do teu nome, que através desse testemunho vidas venham ser curadas, que através desse testemunho fé seja restaurada, esperança seja restaurada. Senhor, em nome de Jesus eu declaro que toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, toda palavra de desânimo seja quebrado pelo poder do nome de Jesus. É no nome de Jesus que nós oramos e te pedimos. Fica conosco, nosso amado e bom Jesus. Amém e amém. Estamos com o jovem. Eu vi esse menino pequenininho, gente. Hoje, sentar com ele aqui e ver o testemunho dele é muito gratificante. Já chorei aqui antes do programa. E você vai chorar comigo também de novo. Porque é muito bom ver o que Deus tem feito através dele. Está conosco nos bastidores ali a sua esposa, jovem, mulher de Deus, mulher guerreira. Vocês vão ver esse testemunho, vocês vão se apaixonar por esse casal. Depois eu vou chamar ela, pra ela dar um oizinho aqui na câmera. Eu convidei pra ela sentar com a gente. Ela, não. Eu vou chamar ela pra dar um oizinho pra vocês conhecê-la. Viu? Vocês vão se impressionar e vão se apaixonar por esse casal. Eu tenho certeza. Tem muita coisa boa aí. Tem, experiência para jovens casais. Tem experiência para músico. Ele vai trazer algumas coisas de músico. Aí eu vou trazer alguns assuntos polêmicos sobre músicos. Amém? Fique conosco até o final. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao teu coração. E eu já inicio agradecendo, antes de fazer a pergunta, agradecendo por aceitar esse convite, por estar conosco. É um prazer, né, estar aqui com você. Eu falei já desde o início. Eu me sinto grata ao Senhor por poder sentar com você e ver o que Deus tem feito sobre a sua vida. É muito gratificante, eu me sinto muito feliz, tenho prazer de verdade de sentar com você. E eu começo
fazendo a nossa pergunta de praxe. Quem é Rogério Júnior? Olá, gente. Boa tarde, paz de Cristo. Rogério Júnior. Alguém muito dedicado à obra de Deus, nascido no Evangelho. Até me emociono por diversas vezes ter dedicado parte do meu tempo para essa obra, que é preciosa para nós. Humilde, né? Esse tem sido o meu caráter, né? Desde que eu nasci. A senhora me conhece, né? Hoje casado com Meirilane Severo. E esse tem sido eu, né? Sou assim, bastante é, é, bem quieto. Eu sou um jovem bastante reservado também. Não costumo falar muito sobre a minha vida pessoal, né? Mas já que estamos aqui, vamos abrir o jogo, né? Glória a Vamos lá. Deus. Você nasceu no berço evangélico, né? E uma pergunta que eu gostaria de fazer. Como é que foi a sua trajetória? Houve algum momento que você pensou em conhecer lá fora? Teve algum momento que você passou por essa fase? Sim, sim. Eu sou do berço evangélico, né? Sim, teve momentos, né, que nós pensamos em largar tudo e jogar tudo pro alto, né? Mas existe algo que é muito maior, né, sobre a nossa vida, que é a presença de Deus. E nela, quando nós temos relacionamento, né, com Ele, fica impraticável, né, se desviar desse caminho. Então, eu já pensei sim em desviar algumas vezes, mas a presença foi mais forte e não permitiu, entendeu? Então Foi o Senhor quem te sustentou no momento da sua verdade. fraqueza, né? Sim, com certeza. Como não vou ser hipócrita, né, de falar que não, porque existe sim algumas tentações que nos levam, né, a pensar dessa forma, mas quando nós temos certeza daquilo que nós estamos fazendo para a obra de Deus, que é uma obra enorme, né? Então, isso que nos sustenta, né? É a certeza de que existe algo maior que nós estamos fazendo e que breve ele virá. Glória a Deus. Você sempre foi músico, né? Desde os 8. Desde os 8 anos. E você teve aquela fase, vamos lá, que existe um preconceito com alguns músicos, que chega, toca, mas na hora da palavra vai embora. E que vai pros cultos já olhando pra varoa, né? Desejando a varoa. Tá ali, que ama tocar o instrumento, mas não gosta de adoração, né? Porque existe um grande músico, um músico que toca muito bem, mas que não é levita. Verdade. E existe o levita que pode até não tocar tanto, mas que toca o coração de Deus. O coração de Deus. Verdade. Você passou por essa fase? Eu tive muitas fases, né, na minha vida como músico, como um levita também na casa de Deus. Mas meu pai ele não deixava. Meu pai era a gente chamava ele de guarda de Israel. Quando eu pensava em ir no banheiro, às vezes na hora da palavra, da mensagem, ele olhava lá de trás e senta aí, senta aí, tá bom. Aí eu continuava ali e tocando sempre. Mas isso é uma questão de ensinamento, né? Ter reverência pela palavra no momento em que ela está sendo ministrada é uma questão de reverência. E por mim, por eu ter esse ensinamento dentro de casa, acabou sendo um caráter também meu. Uhum. Então, eu não posso ser também hipócrita de falar que eu tive vontade de algumas vezes sair, levantar,
e esperar a palavra acabar do lado de fora da igreja? Já tive, mas meu pai não deixava, não. Ainda mais quando era aquela palavra que você tava, meu Deus, tá me dando sono. Poxa, Eu já, ai, tá aquele me dando momento, sono. a hora Mas de sabia que são levantar. essas palavras que nos dá, que nos traz ensinamento, que às vezes a Verdade. gente acha que a palavra eloquente é aquela que tira o nosso glória, tira o nosso aleluia. Na verdade, a palavra eloquente é aquela que nos faz meditar, que nos faz examinar a escritura, né? Verdade. Meu pai, eu tenho muita gratidão pela vida do meu pai, com todos os defeitos que ele tem, né? Como qualquer homem tem, né? Mas ele me fez ter um caráter muito forte Glória a Deus. para a obra de Deus. Quando eu comecei a tocar, meu pai, ele foi em Nova Esperança. Meu pai, ele foi coordenador de escola bíblica. E era muito engraçado, nos dias, no domingo, ele falava que a gente tinha que acordar cedo para poder ir para a escola bíblica. Nós somos o exemplo, né, disso. E ele falava assim: às 8 horas eu quero vocês de pé. Nós temos que chegar cedo. E você, Júnior, tem que chegar mais cedo ainda. Porque você é músico. Eu não quero você afinando o instrumento na hora que o culto começar, não. Rapaz, tinham dias e dias. Ele falava desta forma. E isso me fez moldar, né? A minha vida, o meu caráter, tendo responsabilidade. Até hoje eu faço isso. Chega mais Chego cedo. cedo, monto meu instrumento. Às vezes os amigos mandam mensagem: ó, eu vou chegar atrasado, mas eu já deixo o instrumento ali, deles também montado e tal, quando disponível, né? Mas isso acabou virando assim um caráter meu de chegar cedo na igreja, montar, afinar. Se desse espaço para mim monitorar o som, eu também chegava ali e fazia também. Então, é É muito importante, né? Pega a dica, os músicos. Pelo amor de Deus, cheguem cedo. verdade. Não fica estranho. Aí tá lá a irmã cantando ainda harpa, ou o pastor, e tá eles, bem. Atrapalha o culto. É verdade. Vamos chegar cedo. Vamos priorizar o horário. Mas não é só os músicos, não, os irmãos também. Que Verdade. gostam de chegar já, né? Já tá naquele hino. Quando eu cheguei aqui, o O Senhor. Senhor já está. Não, pelo amor de Deus, é o hino do atrasar. Ai, meu Deus. Dos atrasados. Não, chegue na hora, pelo amor de Deus. Interessante, falando aqui, eu carrego isso pra minha vida até depois de casado, que a gente começa a se arrumar muito cedo. Nos dias de domingo, até mesmo durante a semana, nós começamos a igreja fica a 10 minutos da nossa casa, a gente começa a se arrumar às vezes 5:30, para Que chegar legal. na igreja muito cedo, né? No domingo, eu costumo chegar mais cedo ainda. Então, quando é 10 para as 5, eu já tô na igreja, Glória a né? Deus. E isso, isso tem feito parte da minha vida também depois de casado. Eu tenho instruído, ela também tem me ensinado a, a continuar esse trajeto, né? Fazendo dessa forma. E Deus tem sido muito fiel através disso. E assim, você tem prazer, né? Com certeza. Não é por Não, obrigação. né? Porque tudo pra obra precisa ser prazeroso. Eu faço porque eu sou grata. Tudo que ele me fez. Falando em casamento, como é que foi? Como se deu? Como é que aconteceu? Nós estamos vivendo uma geração em que muitos estão se casando, estão se separando. Vocês têm quantos anos de Eu casado? tenho 10 anos de casado. 10 anos 10 de anos. casado. E casaram com quantos anos? Eu casei com 22. 22 anos. Então você vê um casal jovem, né? E que já passaram por tantas coisas, vocês vão ver o que eles já passaram. Mas permanece. Mas como é que foi? Você o conhecer? Você esperou no Senhor, orou ao Senhor, olhou ela e falou assim: é a minha meta de vida, é ela agora. Vou orar por ela. É essa daqui que eu quero. Como é que foi? Foi muito interessante que eu saí de uma congregação e fui conhecer uma outra congregação. Ei, mistério.
E chegando ali, eu fiquei um tempinho sentado e tal. A galera me chamou um pouquinho pra perto. E comecei a conhecer ali e tal, a galera, os músicos, né, e tal. Isso foi em 2013, se não me engano. Eu tava servindo o quartel ainda. Aí, alguns ensaios ali tava rolando, ensaio de jovens, né? Aí, eu acho que ela estava comprometida, se não me engano. Eu não tava cobiçando não, tá, irmão? É, e eu também, eu estava num relacionamento também. Foi um relacionamento muito rápido onde eu estava, mas aquilo Deus resolveu dar um basta. Eu estava um pouco chateado com alguns relacionamentos na qual eu queria para minha vida, mas aprove Deus, né, também os nossos destinos, a Se bênção tornarem dele se um. tornarem um só, né? Eu estava um pouco chateado, porque eu queria, mas a mãe de uma pessoa não queria Hum, que a gente namorasse, então, enfim, eu acabei deixando pra lá, né? E segui, falei, Deus, eu vou ficar solteiro até o Senhor me dar uma varoa na qual eu case, porque o meu pensamento é esse, é namorar, noivar, casar, né? Eu tenho isso comigo. Então, eu resolvi ficar solteiro. E chegando ali nessa congregação, nós começamos a nos conhecer. Depois ela terminou o relacionamento também. E foi muito engraçado que eu tinha ido beber uma água, né? Falei, eu vou ali fora beber uma água bem rapidinho. E nesse momento em que eu saí, ela estava entrando na igreja. E ali eu cruzei com ela ali no corredor e eu falei, caramba, pessoa, né? Algumas pessoas, né? Tem uns amigos aí que fizeram papel de cupido também. que E perceberam. perceberam isso e falou, Juninho, fulana tá te olhando, Juninho. Presta bem atenção. E ela era da mídia da igreja, e eu músico, né? E ali naquela igreja já tinham outros casais que também eram assim também. A pessoa era da mídia e o outro rapaz era músico. Nosso Mistério. grande amigo Charles também. É, Ali a gente começou a se conhecer, trocamos mensagens de texto, não tinha nem WhatsApp ainda, Uhum. né? A gente ligava e a gente orava pelo telefone. Nosso relacionamento foi muito alicerçado a partir da oração, Glória a Deus. né? Nós oramos, sim, oramos 2 meses, 2 meses, se não me engano. E no final desse período de oração, a minha sogra, ela falou, ela já tinha me visto, né? E ela falou, vai ser ele, vai ser ele. Ela falou isso pra mim depois, eu não acreditei, sabe? E nós terminamos esse período de oração e eu falei com ela que eu queria conhecer os pais dela, e tal, queria assumir esse relacionamento. E fui lá na casa dos pais dela, né? Conheci e hoje eles são meus pais também. Amém. São meu sogro, muito meu amigo. Alguns momentos de doença, ele tava lá. Revezava com ela pra poder ficar comigo no hospital. Glória a Deus. Minha sogra, minha sogra fazia a, aquele papel de levar a comida que eu queria, porque no hospital, irmãos, é muito difícil comer. Muito difícil. E ela chegava ali, sempre com um potinho, né, numa marmitinha ali, pra mim eu comia ali aquilo com vontade, Burlando a lei? Peraí que burlando a eu vou lei. levar pro meu Vou genro, ele não levar. merece Ele comer não merece aquilo. comer aquilo. Foi bem assim. E hoje eles são assim, pessoas Glória a Deus. muito usadas por Deus para poder nos Graças a abençoar Deus. também. Foi através deles que eu realmente conheci o que é não se apegar às coisas materiais. Uhum. Nos ajudaram muito, né? Minha mãe também estava ali. A senhora conhece minha mãe, né? Sim. Tava ali presente, ali, revezando com a minha esposa também.
E isso virou um grande laço de família, né? Graças a Deus. Hoje eu considero meus sogros como meus pais. A minha esposa tem o meu pai como um grande sogro também. Tem um grande relacionamento com ele, mesmo devido a alguns problemas que toda família tem, Sim. né? Mas ela considera ele muito, né? E o nosso relacionamento foi basicamente, estruturadamente, né? Debaixo de oração. Foi muitas orações. Foi um momento na qual eu realmente conheci Jesus, né? Que foi através disso que me alicerçou mais ainda Amém. na presença de Deus. Amém. Qual o conselho que você daria para essa geração? Para os jovens dessa geração? Que responsabilidade. É. O conselho que eu dou é colocar sempre Deus em primeiro lugar no relacionamento, isso é fato, né? E não deixar com que as provações, né, as tempestades, elas te distanciem da presença de Deus, porque se Deus ele for o alvo, se Deus ele for o centro do teu relacionamento, jamais ele vai estar dormindo ou descansando, né? Então, se Deus ele é o centro do relacionamento, o relacionamento ele vai adiante, ele vai até a morte, que é até aí que a Bíblia nos ensina, né? Então, a minha dica, hein? Minha dica é: coloque Deus no centro do teu relacionamento e Deus também colocará o teu relacionamento no centro, tá bom? Glória a Deus. O que te chama a atenção, assim, o que te faz se apaixonar pela sua esposa todo dia? O que é que você olha nela? Que isso, hein? Hoje é, como é que fala? Cantinho do O amor. cantinho do amor. Tô com essa voz Cantinho rouca do até de amor. locutora de rádio hoje. Estamos Hoje, apresentando Cantinho das Emoções. Cantinho das emoções. Diz aí, o que é que te faz se apaixonar pela sua esposa todos os dias? Depois de ter passado nós vamos entrar Vamos nesse assunto entrar. ainda, mas depois de ter passado tudo que nós passamos, a questão da cumplicidade, hoje isso me faz ter um sentimento muito forte por ela, porque foi uma pessoa que não mediu esforços, ela largou seu trabalho, estava num lugar onde estava construindo a sua carreira, estava muito bem. E em alguns momentos ela chegou até sustentar a nossa casa. Amém. É... é muito forte o que eu tô falando aqui. É muito forte. Ela é muito guerreira. É recíproco. Muito recíproco. O que nós sentimos um pelo outro. Glória a Deus. Eu coloco isso como um pilar no nosso relacionamento também. Reciprocidade. Que me faz acordar todos os dias e olhar para trás e falar: eu não posso jamais largar, eu não posso jamais pensar em sair desse relacionamento e a deixar assim. Existe algo que formou dentro de mim desde a minha infância, a minha adolescência, o meu caráter. Eu consigo ter gratidão pelas pessoas que estão ao meu redor e ela tem sido uma fiel escudeira, né? Ela tem sido fiel. Vocês se tornaram um, né? Ela abriu mão da vida dela. Né? Quando eu digo da vida, gente, entenda bem, a carreira dela. Porque somos duas pessoas distintas dentro de um relacionamento. Eu costumo dizer que o casamento é duas pessoas imperfeitas adorando um Deus perfeito. E aí nós temos um norte, um alvo. E aí ela decide viver por você, pra você. Uhum. E isso é muito bonito, é muito...
E aí, quando é que você foi diagnosticado? Vocês têm 10 anos de casamento, Sim. né? De casados. Quando é que você foi diagnosticado com a sua enfermidade? Foi em 2023, a Isso. primeira enfermidade que você... O primeiro processo Já tinha, o primeiro processo, mas já tinham alguns sintomas que você não... que eu sentia, né? Eu sentia aquilo, mas todas as vezes que eu procurava um hospital, eles somente faziam o paliativo, que é remédio para dor, remédio para enjoo, que eu vomitava muito, e eu ia para casa. Quais... Então foi um Importante período. você falar isso, desculpa te cortar, Uhum. importante você falar sobre sintomas, porque às vezes nós vamos, e você passou por isso, Uhum. talvez, vamos lá, eu sei que tudo está no controle do Senhor, você hoje é experiência, hoje você é uma boca de Deus. E a sua experiência pode ajudar outros que talvez esteja Com do certeza. outro lado e não tem noção do que está vivendo. Quais foram os sintomas? Que talvez, se você fosse tratado antes, não passaria por tanta coisa que você passou. Talvez, se no início descobrisse, ó, isso aqui. Sim, Então, nós sim. vamos entrar com esse tratamento, né? Você Verdade. foi quando já estava bem avançado, né? E qual foi os sintomas que você sentia no Então, início? nós casamos no dia 24 de outubro de 2015. E eu saí, tinha acabado de. No ano seguinte, eu tava acabando de sair do quartel, né? E em março eu saí do quartel. Março de 2016 eu saí do quartel. E passado alguns meses eu comecei a trabalhar numa empresa. E ali trabalhando e tal. Passado uns 2 anos nessa empresa, eu comecei a sentir alguns sintomas. Quais os sintomas? Dores abdominais, dores fortíssimas. É como se alguém pegasse o teu intestino e torcesse assim, sabe? Eram dores fortíssimas, muito muita vontade de vomitar. Algumas vezes ali no trabalho eu passava mal, o pessoal ligava pra ela e ela tinha que ir lá no trabalho me buscar e a gente ia pra para uma clínica ali mais próxima, né? Tinha um plano de saúde razoável, não era muito bom. Mas os sintomas basicamente foram esses. Não, eu não tinha diarreia, eu não tive sangue nas fezes, não tive nada disso. Mas a doença em si, existe algumas fases em que a pessoa chega a ter sangue nas fezes, evacuar constantemente. Tem pessoas que evacuam 10 vezes no dia. No dia. E isso precisa... É um sinal de alerta. É um sinal de alerta. É o seu corpo anunciando. É um sinal de alerta. Qual foi o diagnóstico que você teve? Esse período a gente continuou fazendo paliativos, né? De 2017. 2017 até 2023 foram muitos Deus. paliativos. Eu vim perdendo muito peso, muito peso. Misericórdia. Cheguei a perder 30 quilos, muito Você rápido. não sentia fome? Não sentia fome. E quando foi em 2023, eu vou falar uma pessoa que a senhora vai conhecer. Eu estava numa quinta-feira, eu estava sentado no sofá na minha casa, estava passando momentos terríveis, sabe? Eu cheguei a entrar em momentos em depressão, porque eu queria voltar à minha vida normal. Eu já estava afastado do trabalho, já tinha sido mandado embora em 2 empresas, porque eu não estava conseguindo render o que eles esperavam. E quando esse período eu procurei, né, nosso pastor
Posso mandar um abraço aqui pra ele? Claro, fica à vontade. Posso mandar um abraço pro pastor Luiz ali, pastor Luiz Santos. Foi um grande homem, é um grande homem de Deus, né? Graças a Deus. Pra minha vida. Foi uma pessoa que me ajudou muito. É um baita psicólogo. Amém. Ele pediu para que eu fosse até a clínica lá. Nós começamos ali um tratamento psicológico. Ali consegui colocar o meu cérebro a mandar informações para o meu corpo, de forma que o meu corpo fosse absorver a informação em forma de cura. Glória a Deus. Mas até então eu parei de sentir as dores fortíssimas, né? Tava muito. E ali eu já conseguia fazer algumas coisas, não eram tudo. Aí esse período o pastor Luiz ele conseguiu me ajudar na minha mente, né? Então, em setembro de 2023, eu conheci uma pessoa, a tia Claudinha, foi uma pessoa que me ajudou muito, né? Também. Ela, eu sentado uma vez numa quinta-feira no sofá da minha casa e eu estava sentindo muita falta de estar na casa de Deus, né? De fazer as minhas atividades. Eu já não estava indo frequentemente à igreja devido às dores, não me deixava. E eu sentado no sofá na minha casa foi, foi algo assim que eu falei. Realmente as nossas orações têm um poder muito grande. Mesmo depois de ter nascido no Evangelho e ter conhecido, né? Tamanha grandeza do nosso Deus, eu falei para Deus assim: Deus, eu não estou mais aguentando. Se for possível, faça o teu milagre na minha vida. Faz o teu anjo descer aqui e me operar logo, se for um caso de cirurgia, para que eu venha voltar à minha vida normal. E quando foi na sexta-feira, no dia seguinte, a, a minha mãe encontrou com a tia Claudina lá próximo à minha casa e ela perguntou por mim: Ah, Juninho, como é que tá? Minha mãe falou com ela: O Júnior tá passando um problema de saúde, tal, ninguém consegue descobrir o que ele tem. E ela falou assim: Ah, pede pra ele me mandar alguns exames, eu vou ver o que eu consigo. E foi um período assim que foi um período de relacionamento com Deus, onde nós realmente conhecemos a grandeza do nosso Deus. Nós pensamos às vezes que a nossa oração não passa do teto da nossa casa. É. Parece que o céu tá de bronze, não é verdade? E ali, no dia seguinte, ela me fez contato. Foi quando? Acho que foi num sábado, se eu não me engano. Na quinta-feira. Isso. Acho que foi na quinta. Não me recordo muito bem. Mas ela fez contato com a gente e pediu para que eu fosse até o hospital de Itaguaí. E ali nós fomos. Isso era 11 horas da manhã. Chegando ali, a... ficamos ali de 11 da manhã até 11 horas da noite para ser atendido. Foi um período ensurdecedor que eu queria saber o que eu tinha, mas parecia que não chegava a minha vez nunca. Uhum. E quando o médico ele chamou, tá, pra gente poder fazer alguns exames, eu fiz exame de sangue, fiz exame de imagem, e o médico ele falou, doutor Abraão, né, ele falou: Ah, você tá com anemia, né, muito forte, vou te deixar internado aqui pra você poder. Eu nunca tinha ficado internado. Foi Meu um Deus. momento terrível na minha vida. E ele falou: Nós precisamos te deixar internado aqui pra você poder fazer uma, uma reposição, né, de ferro, de sangue. E ali eu fiquei por 3 dias.
por 3 dias. E ele falou no exame de imagem que realmente tinha algo no intestino, que ele não sabia o que era porque ele não era especialista, sabe? Mas ele falou, ó, você precisa procurar urgentemente um gastro e tal, pra você poder saber o que é. E eu falei, amém. E ali eu fiquei naquele hospital por 3 dias. Quando chegou o último dia da internação, entrou uma cirurgiã, né, no meu quarto, e ela falou, Rogério, eu vi o teu caso, eu queria muito poder te ajudar, mas eu não sei como. Aqui não tem especialista nessa área de gastro, nem de prócto, mas eu vou te direcionar para uma pessoa. Eu vou tentar te ajudar, tá bom? Falei, tá bom. Aí eu tive alta, né? Fui para casa, fiquei ali um período bem, tomando algumas medicações para dor não voltar, mas ainda assim um pouco debilitado, né? E o porquê dessa anemia? Porque quando você está com uma doença inflamatória intestinal, o intestino ele não absorve mais nada. É preciso fazer reposição venosa, né? Então foi um período terrível, né? Tantos furos, furo no pescoço, furo em tudo que é lugar, né? E ela, depois que eu tive alta, essa doutora, ela fez contato com a gente. Ela mandou ali o endereço na qual eu não vou divulgar aqui, Uhum. pedindo para que eu procurasse uma pessoa. E eu cheguei ali, naquele outro hospital. Vou falar o Hospital do Fundão ali, mas ninguém vai saber quem é a Uhum. pessoa. Procurei essa profissional lá no Hospital do Fundão e ela me ajudou. Cheguei ali e ela me deu um papel para poder abrir um prontuário. Antes disso, eu passei pela consulta com ela, falando. E interessante é que em todo momento, naquela, naquela consulta, essa doutora também, ela falava, Rogério, você vai ficar bem, você vai ficar bem. E depois eu fui descobrir que ela também era uma pessoa evangélica, cristã. Amém. Tenho muita gratidão também pela vida dela. E ali no meio daquela consulta, eu levei alguns exames de tomografia, de ressonância, e ela falou assim: ninguém nunca te disse o que você tem? Meu Deus. Eu falei: então, doutora, os hospitais que eu ia, as pessoas somente faziam paliativos, me mandavam para casa. Até que eu internei lá no outro hospital e realmente o doutor viu que tinha algo no meu intestino que precisaria de uma visão de um especialista para poder diagnosticar. Foi entre 5 a 6 anos. Foi De 2017 a 2023, são exatamente 6 anos. 6 anos, mais ou menos, Você passando por isso. por isso. Meu Deus. E ali naquela sala, na consulta, ela falou assim, Rogério, eu vou te falar o que você tem. Ela pegou um exame de 2018 Meu Deus. e ela falou assim, tá vendo isso aqui? Olha só o que eu vou fazer. Ela deu para uma estudante, uma, uma médica, como é que diz? Residente. Residente. Ela deu para uma médica residente e falou assim, o que esse rapaz tem? E ela falou, Crohn. Meu Deus. E eu falei assim, doutora, como é que é? Você tem Crohn. Você sabe o que é? Falei, já ouvi falar, mas nunca sabia o que que era. E ela falou, vou te falar o que é. É basicamente uma doença inflamatória intestinal. É como se o teu intestino tivesse com vários pontos de inflamação que não dá pra gente poder tratar mais com medicações. Meu Deus. Porque acabou ficando um caso grave devido ao tempo que você ficou sem tratamento. Meu Deus. E ali eu respirei fundo, né? Absorvi aquela informação. E quando ela falou assim, você tem aquilo dentro de mim, gritou, você não tem.
você está. Né? Interessante é que você ter algo é porque você absorveu aquilo de uma forma na qual você não deveria. Uhum. Em todo momento a minha esposa falou assim: você não tem, você está. É passageiro, vai passar. Eu permaneci firme naquilo, no propósito na qual Deus tinha para minha vida. Passado esse período, né, de diagnóstico, eu continuei indo até o consultório, né? Isso já foi de setembro até dezembro, indo em consultas. E na última consulta em dezembro, eu me lembro que ela falou assim: Rogério, quando for em janeiro, você vem preparado, porque nós vamos te internar. E eu não levei muita fé nisso, sabe? Passado esse período de dezembro até janeiro, quando foi o dia 9 de janeiro, foi a minha consulta, ela falou assim: Rogério, nós precisamos te internar hoje. Você precisa operar. Não vai ser fácil, mas eu vou tentar te internar hoje ainda. E ali ela saiu do consultório ali, foi conversar com uma outra doutora gastro também, eu não me recordo bem quem foi. E essa doutora, ela era proctologista e foi conversar com uma gastro. E ela conseguiu a internação para mim. Ali eu fiquei do dia 9 de janeiro até abril, foi abril? Só que em 28 de fevereiro foi o dia da cirurgia. Foram longos dias, porque teve ci- quatro, quatro cancelamentos da cirurgia. Todos, assim, marcavam para uma quinta-feira. E aí nessa quinta-feira eu não podia porque não tinha vaga no CTI. E aí depois, para a próxima semana, e também não tinha vaga. E para a próxima semana também não tinha vaga. E chegou um ponto que eu fiquei muito mal. Ali eles me serviram uma vitamina de abacate. Aquilo entrou, minha barriga ficou deste tamanho, Meu grande, Deus. muito grande. Nessa época você pesava quanto? Porque você chegou a pesar. Exatamente, eu pulei essa Diminuir parte. muito o Eu pulei essa peso, né? parte. Em, em 2016, quando eu saí do quartel, eu tava com 84 quilos. Tava um monstro. Então, eu cheguei nesse período, onde eu emagreci, eu cheguei a pesar 43. Nossa. Foram foi uma perca, né? De peso muito grande. Eu realmente não me via daquela forma. Eu andava na rua, eu já vou voltar na parte da cirurgia. Peraí, Gente, vou chegar perto de vocês. Mostra aí, Verem aqui. Peraí. Oh, meu Deus. Ah, fiquem ligados que a gente vai chegar. Peraí. Fiz isso aqui. Ai, Aqui. coloca o dedo, coloca o dedo, coloca o dedo. Calma. Aí. Aqui. É exatamente, Aqui, gente. é isso aí. Olha. Aí eu estava com 43 quilos. Somente pele, a pele e o osso. E foi interessante, eu até pulei essa parte, porque foi um período muito doloroso da minha vida. Eu Uhum. costumo até não me lembrar muito, porque eu andava nas ruas, as pessoas me perguntavam: Rapaz, o que que tá acontecendo? E você não Cara, tinha você tá muito resposta, né? magro, cara. O que que tá acontecendo contigo? E eu me sentia muito mal com isso, porque uma hora você tá muito bem e depois você tá muito mal. Sim.
E as pessoas que estão ao teu redor às vezes nem enxergam. Minha esposa não me enxergava dessa forma. Ela costuma Uhum. falar isso constantemente. Cara, é interessante que você tá dentro de casa comigo e eu não te enxergava dessa forma. Mas Uhum. é através dessa foto aqui eu consigo ver o quanto você perdeu peso. Eu me sentia muito mal com aquilo que as pessoas me perguntavam. E eu falava assim, cara, pô, será que a minha vida tá tão ruim assim? Será que eu tô tão ruim assim? Será que eu tô tão magro? Que as pessoas estão me perguntando o que eu tenho, mas será que é por preocupação ou porque elas querem saber o que eu tenho mesmo, sabe? Uhum. E eu me perguntava isso constantemente. Eu não vou ser hipócrita para você falar que, eu nunca pensei em desistir. Eu pensei Sim. sim. Pensei em desistir, de pedir para Deus me levar mesmo, sabe? Porque foi um período muito doloroso para mim. Eu até entrei brincando com a senhora, falei que eu estava me sentindo um Jó. Realmente eu estava me sentindo um Jó, Uhum. porque a dor não é algo que você consegue tomar uma É, dipirona e passar. Não é, não é. meu Deus. É algo muito maior, a dor, né? Porque não era só uma dor que me fazia mal, não era só aquilo. Era a dor de ver as pessoas falando o quão magro eu estava. Era Fora você não saber o, o o que que de tinha. fato você tinha. Exatamente. O que me deixa assim, abismada, e eu acredito que você também, é que foram 6 anos. Teve algum Exatamente. momento que você falou, Senhor, por que o Senhor Putz, permitiu esse meu tempo? Deus, verdade. Por que não me apareceu uma médica com o Uhum, diagnóstico, uma médica ou um verdade. médico, enfim, um profissional, né? Com um diagnóstico. Só Deus é o dono do Exatamente. tempo, né? Eu, interessante, Paloma, é que eu pensei sim dessa forma. Imagino. E teve um período que eu tava passando um problema muito difícil. Esse problema foi um problema muito difícil. E uma irmã, ela falou que iria orar por mim. Ali ela orou e tal. Foi até na casa dos meus pais. E eu falei assim, Deus, manda o teu anjo no meu quarto. Isso foi de noite. E eu falava assim, Deus, manda o teu anjo aqui e me cura. Porque eu não tô mais aguentando isso, sabe? Foi um momento muito difícil. E passou alguns dias, essa irmã, ela foi até a casa dos meus pais e pediram para que eu fosse até lá para poder orar. Ela poder orar por mim. E ali ela orou e ela falou assim: Jovem, Deus está te respondendo hoje na tua oração. E olha o que ele te diz. Eu te vi sentado na beira daquela cama naquele dia. E a oração que tu fez foi que o meu anjo descesse até você e te curasse. Mas, mas calma, é só o começo. Meu Deus. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Eu falei, caramba, se isso é o começo, eu tô pensando que já tá no fim. Meu Deus. E eu me sentia muito mal com aquilo. Até passado todo esse período, né? Eu cheguei ali naquele período da cirurgia. Foram canceladas quatro vezes, né? 4 semanas, né? De cirurgia. Até que chegou no dia 28. Minha barriga estava enorme. O médico chegou lá na visita dele diária. Ele falou, rapaz, você tá com a barriga muito grande. Nós precisamos fazer alguma coisa. Nós vamos ter que te operar com vaga ou sem vaga no CTI. Tu vai ter que operar. Eu falei, eu tô aqui pra isso. Não é verdade? Então, aí naquele dia eu fui pra sala de cirurgia. Eu costumo falar que o maqueiro chegou ali e ele falou assim: Quem é Rogério? Eu falei, sou eu. É porque eu tenho o nome dos meus pais, tá? Do meu É, pai. Eu falei, sou eu. E ele falou assim: Ih, vai entrar na faca hoje, irmãos. meu Aquilo me Deus. deixou aflito de uma forma que eu ficava assim, ai meu Deus, vai chegar ali. E interessante é que quando a gente tá nervoso, a nossa pressão costuma subir.
E ali quando a enfermeira foi medir a, a pressão ali, tava 10/6. Eu tava muito tranquilo por dentro. Só a minha cabeça gritando, ai meu Deus, eu vou entrar na faca, eu vou entrar na faca, eu vou entrar na faca. Um Mas terror psicológico? terror Só o psicológico. sangue, maqueiro. Que E isso? chegando ali naquele centro cirúrgico, a mesma doutora que me atendeu a primeira vez no consultório foi ela que fez a cirurgia. Glória a Deus. E ela falou assim pra mim, Rogério, você acredita no que eu tô te falando? Eu falei, acredito. E ela falou assim, então eu vou te falar, vai ficar tudo bem. Glória a Deus. Eu tenho muitos casos muito piores que o seu, na qual as pessoas vivem muito bem hoje. Eu falei, tá bom. Ali, sei que eles colocam uma mascarazinha lá de oxigênio, né? Um, um tranquilizante lá. Você, ui. Já fui. Irmão, e foram 7h20 de cirurgia. Meu Deus. É, eu tenho algumas fotos, né? Depois eu vou mostrar pra Paloma, é um pouco Aham. meio brabo de mostrar. Aham. Mas eles tiraram o meu intestino, Meu Deus. corta. Tinham muitas partes inflamadas, então a pior parte eles tiraram. Exatamente 1,20 m de intestino. Eles tiraram. É, voa. É Uns verdade. centímetros a mais é do meu tamanho. Eles tiraram. Meu Colocaram pra Deus. fora mesmo o intestino. Cortaram essa parte de 1,20 m. E colocaram pra dentro de novo, né? E ali eu usei uma bolsa de ileostomia, né? Que era próxima ao ilho. Uhum. E uma jejunostomia que era por onde me nutria, porque eu comia pela boca, já vou entrar nessa parte, e não me alimentava, não nutria mais o intestino. Sim. Era somente por via nutricional ou por via. Era um. Como é que era o nome daquilo? É uma. Era uma nutrição enteral, uma nutrição enteral que entrava, né, por essa jejunostomia, para que eu não ficasse desnutrido. E passado, né, esse período da cirurgia, eu fiquei 3 dias no CTI. Foram dias horrorosos, porque o CTI é um lugar onde as pessoas basicamente recebem uma atenção maior do que na enfermaria. Uhum. Mas também existem muitos casos graves, onde as pessoas estão em coma, né, induzido, entubado, né? E eu olhava pro lado, pro outro, e eu não via pessoas de pé, de olho aberto, como eu estava. Meu Deus. Eu só via pessoas de olho fechado, com um tubo na boca, e ali, como se, sabe? E eu falava assim pra Deus, Deus, quando é que isso vai acabar? Quando é que isso vai acabar? E Deus, ele. É engraçado que a gente pensa que o silêncio de Deus é quando ele não trabalha, né? Parece que ele Hum. tá quieto ali, fazendo nada, né? Mas é exatamente no momento em que tá em silêncio é que tá acontecendo alguma coisa, né? Nesse período de internação ali no CTI, a minha esposa foi ali nos 3 dias direto. Quando foi o primeiro dia na qual ela. Deixa eu voltar um pouquinho. Ela, depois que eu saí da sala de cirurgia, o médico que me atendia pela gastro, Dr. Paulo, forte abraço, ele fez uma chamada de vídeo com a minha esposa e falou pra ele aqui, ó, ele tá bem, tá bom? Ele tá bem. Mas a minha esposa entendia aquilo assim, será que ele tá bem mesmo? E ela só viu que eu estava bem mesmo depois que ela chegou ali no dia seguinte. E ela olhou, eu tava numa sala de vidro de isolamento, e ela olhou pela aquele vidro
E eu comecei a chorar porque eu achava que eu não ia sair dali nunca, sabe? Desse período de dor. Foram dias muito difíceis. E quando eu saí dali no terceiro dia, na CTI, eu fui pra enfermaria. Ali eu fiquei até abril, de fevereiro a abril internado. Quer dizer, de janeiro, né? De janeiro a abril internado, fazendo nutrição parenteral e nutrição enteral ao mesmo tempo. Agradeço também aos profissionais, né, da área que me ajudaram muito, né? E chegou ali o nosso amigo Gabriel também, acabei fazendo uma amizade com ele, ele é fisioterapeuta. Me ajudou muito na minha locomoção, né? Porque quando a gente fica muito tempo internado, o meu maior período é deitado. Você não Uhum. consegue se levantar, né? E aí tem que passar por todo um processo de fisioterapia, Readaptação, né? readaptação, Uhum. né? E ele me ajudou muito nessa parte. Eu passou esse período, né, de internação, eu tive alta no dia 9 de abril, se não me engano. E eu fui para casa. Eu fiquei exatamente uma semana em casa. Chegando ali, teve um. Eu comecei a sentir a minha perna paralisada. Eu não conseguia esticar mais a minha perna direita. E eu comuniquei isso à doutora. E ela falou: Ah, Rogério, a gente vai precisar te internar pra gente poder saber o que que é isso. Porque a gente não consegue saber o que que tá acontecendo, né? Então ela, ali, uma semana depois ali da minha alta, eu internei novamente. Interessante é que eu pensei que ia demorar pra caramba pra poder fazer todo esse uma drenagem que eu fiz, né, na minha perna. Tem cirurgia, tem marca de cirurgia na perna. Ela ela falou assim: "Ah, Rogério, ó, a gente vai fazer uma tomografia pra poder ver o que que é". E ali fiz uma tomografia, ela viu que tinha uma inflamação na minha pelve ali que tava descendo pra minha perna. E isso tava paralisando a minha perna, eu não conseguia esticar a perna, só ficava com a perna dobrada assim. E aí eu fiz essa tomografia, ela viu e falou: Rogério, a gente vai tentar drenar isso com uma cirurgia, né? Eu vou colocar aqui e tal, vai drenar, vai sair lá na hora e tudo bem. E eu pensei que fosse demorar muito, porque geralmente demora, né? Eu Uhum. pensei, devido àquele mesmo, à experiência que eu já tive, Sim. né, na primeira cirurgia, mas não demorou. Eu internei, eu acho que numa, foi numa quarta, ou numa quinta, não me recordo bem. E no domingo seguinte, ela falou: Rogério, nós vamos fazer a drenagem hoje. Eu falei: É hoje, domingo? Ela: Eu vou aproveitar que eu tô de plantão hoje, vou aproveitar pra gente poder fazer isso. Aham. E eu falei: Amém, tudo bem. E ali, realmente, ela conseguiu, né, drenar, né, todo aquele abscesso que tava na minha perna. Ela falou que tinha, sei lá, uns 300 ml lá de abscesso lá Meu na Deus. perna. E aí, depois que passou esse período, eu fiquei bem, né? Já tava conseguindo andar e tal, fiz a fisioterapia, fiquei muito bem. Mas aonde que eu quero chegar? É que houve alguns períodos nessa cirurgia do intestino que o médico, ele falou que o, o abscesso que estava na minha barriga, na cavidade abdominal, não estava diminuindo. Ele adiou algumas vezes a cirurgia, porque o médico não estava, se não me engano. E ele falou que
o antibiótico que eu tava tomando não estava diminuindo a inflamação. E ele falou, Rogério, nós vamos ver o que nós vamos fazer, porque tem um abscesso e a gente precisa tirar esse abscesso. Só que não dá para entrar mais uma vez na tua cavidade abdominal, porque você acabou de sair de uma cirurgia. É mais ou menos uns 6 meses para você poder fazer isso. Eu falei, 6 meses eu não vou conseguir ficar aqui. E ali eu e minha esposa, a gente conversando, nós, bom, vamos orar. E aonde o médico achou que não iria adiantar nada, nós começamos a orar constantemente. E eles falaram que ia fazer a cirurgia numa semana, não aconteceu. No outro dia não aconteceu. No outro dia não aconteceu. Falaram assim, Rogério, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma tomografia pra gente poder ver como está esse abscesso. Falando, o médico falou que não estava adiantando nada. Mas para nós somos evangélicos cristãos, temente a Deus, sabemos de um Deus que não nos deixa desamparado. Glória a Deus. Ele pegou aquele exame de imagem e falou assim, ué, o que aconteceu, Rogério? Nós não sabemos o que aconteceu, mas o abscesso que você tinha tá com 0,8 milímetros. Aleluia. O que era algo grande ficou pequeno e que hoje não tem mais nada. Glória a Deus. Aleluia. Foi exatamente dessa forma. Aleluia, Jesus. Deus, ele trabalha na nossa vida através de experiências, Aleluia, Jesus. de relacionamento. Interessante é que nesse período na qual nós estávamos ali internados, eu estava angustiado e minha esposa também. Eu acabei criando um meio de tirar essa angústia do meu coração e às 3 horas da manhã eu acordava todos os dias. Ninguém me acordava, eu acordava sozinho. O Espírito Santo me acordava e eu começava ali a conversar com Deus. Tem uma janela que fica de frente para a Baía de Guanabara, assim, sabe? Tem uma imagem muito bonita. E eu começava a falar com Deus sobre aquilo que estava acontecendo. Eu até falei sobre isso naquela vez que eu preguei lá, contei esse testemunho lá na sua igreja. E foi algo que me marcou muito, a experiência de eu ouvir a voz de Deus falar comigo. Porque uma coisa é Deus falar ao teu coração e outra coisa é Deus falar aos teus ouvidos. Eu ouvi Deus falar comigo, meu filho. Entenda por uma vez. Escolhido não tem escolha. Eu te escolhi para passar por isso. Eu quero provar para alguém que o meu amor pela humanidade ainda não mudou. Oh, glória. O meu amor pela humanidade é o mesmo. Ainda que alguns tenham se desviado dos meus caminhos, ao mesmo tempo, alguns tenham feito algo que desabonasse a conduta, mas eu sou o mesmo, eu não mudei. E eu ouvi Deus falar comigo dessa forma. Passou esse período, né? Passou esse período de dor. Veio uma bonança. Aleluia. Continuei ali seguindo, indo nas consultas. A doutora resolveu passar um medicamento para que eu mantesse a doença, né, em remissão. E eu fui atrás dessa medicação, tudo cooperou para que eu conseguisse. 2 ampolas dessa medicação custa caríssimo. E eu
consegui por meio do governo. Aleluia. Aí eu comecei a fazer o tratamento com essa medicação. Só que eu comecei a perceber que eu tava ganhando muito peso. Eu tava muito inchado, tal, minhas pernas grandonas, assim, sabe? Uhum. Comprei até umas calças 46, Meu porque Deus. não tava. Colocava a calça, ficava arrochado o negócio. Eu falei, não sou desse negócio, não. Eu não sou boiadeiro. Não sou boiadeiro, Não não. sou boiadeiro. Ué, Eu sou cantor de country. não dá. Aí eu comprei umas calças 46 e vi que tava. O negócio ainda ficou A bem conta, vestido, né? ficou a conta. Eu falei, não, calma aí. Aí falei, quer saber? Vou deixar. Deus, ele vai trabalhar de alguma forma, né? Enquanto tô fazendo o tratamento, tô seguindo um Aham. parâmetro, não vou sair daqui enquanto Deus não falar comigo, falar que eu tô Amém. curado, Amém. né? Pra mim, eu recebi a cura, porque Deus me curou. Eu tenho certeza disso e tenho convicção disso. E ali eu voltei a trabalhar. Normal, tava seguindo a minha vida normal. Fiz contato com um, um dos diretores da empresa que eu havia trabalhado anteriormente. Ele falou, Rogério, é um. Vai ser muito bom ter você com a gente, porque nós estamos precisando realmente de pessoas de confiança para poder implantar alguns projetos. Falei, amém, eu abraço a causa aí, vamos lá. E eu comecei a trabalhar normal. Quando eu acho que eu comecei a trabalhar em março, fevereiro, não me recordo bem, de 2025 já, Esse ano. esse ano. E quando foi em abril, no dia 15 de abril, eu não sei, quer que eu pare aqui ou a senhora quer comentar alguma coisa? Não? Pode ir. Foi. E no dia 15 de abril eu notei que apareceram algumas manchas, sabe, roxas no meu braço, na minha perna. Escovando o dente, a minha gengiva começou a sangrar. Meu Deus. Falei, será que eu tô com gengivite, gente? Aí eu, tá bom. Comecei a lavar com enxaguante bucal, né, e tal. Mas não passava aquilo de jeito nenhum. E eu fui dormir. Cheguei do trabalho naquele dia. Mostrei pra minha esposa, tu deve ter batido isso em algum lugar e tal. E ficou roxo, né? Eu fui dormir naquele dia. Quando eu acordei no dia 16 de abril de 2025. A cama, o travesseiro, todo sujo de sangue. A minha boca estourada. Meu Deus. Aqui, os lábios. Falei, meu Deus, o que que é isso? O que que é isso? O que que é isso? Aí a gente tem essa mania de perguntar ao Dr. Google, né? É. Sangramento na gengiva, marcas disso. Aí aparece lá, plaquetas baixas. Falei, meu Deus, o que que pode ser plaqueta baixa? Pode ser um monte de coisa, dengue, pode ser tanta coisa. É. Falei, beleza, eu vou mandar uma mensagem pro meu coordenador lá do trabalho, né? Eu vou comunicar a ele que eu vou ter que ir pro hospital, não tinha condições de trabalhar daquela forma. Uhum. Falei com ele e tal, ele falou, não, mano, vai sim e tal. Aí eu fui pro hospital do Fundão novamente. Chegando ali, fui pra emergência, procurei um doutor que me atendia na gastro, ele fez ali um papel a punho mesmo e me encaminhou direto pra emergência. E ali eu fui. Chegou ali, fiz o exame de sangue, né, e tal. Mediu minha pressão, aquela coisa toda. Ah, as minhas plaquetas estavam 3, 8. Plaqueta acho que tava 8.000, quando o normal é 150 mil. E aquilo me apavorou de alguma forma. Eu falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? Eu falei, deve ter sido alguma medicação. Deve ter sido essa medicação. Eu cheguei lá falando já. Eu tomo um remédio X que reduz a imunidade e tal.
pode ter sido isso que pode ter causado. E, e ali eu fiquei, né? Já falaram que eu ia ficar internado. Aí veio uma doutora lá da Hemato, né? Doutora Bia. E ela fez uma biópsia da medula. E ali, no dia seguinte, já saiu essa biópsia. Com resultado de leucemia promielocítica. A doutora chegou ali para dar essa informação. Não vou mentir, obviamente, mas eu chorei muito. Imagina. Eu chorei muito. Ela falou assim: Rogério, você sabe o que é uma leucemia? Falei: sim, sei que é um câncer no sangue. Ela falou: exatamente. Mas olha só, na sua idade, a, a gente tem um fator cura muito boa. Até porque você procurou no momento ideal, tá bem no início. Então, você tem um bom aproveitamento para poder ser curado disso. Está no caminho certo. Meu Deus, tá repreendido, meu Deus. Esse celular só sangue. Mas eu não sei se está repreendido, porque o celular declarou: sua saúde está no caminho certo, tá perfeito. Glória a Deus. Até meu celular é crente, é profeta. Aleluia. Mas continua, oh meu Deus. O que acontece aqui? E ela falou: tem um fator cura muito bom. Eu falei: para absorver toda aquela informação no momento daquele foi muito. Tá difícil até de engolir. Imagina. Aí tava um grande amigo também, nosso amigo Fábio, lá trabalha nas PIC lá. Nossa, PIC é um acesso Uhum. para poder fazer medicação, faz exame de sangue pela PIC, faz tudo, poxa. E ele falou assim: Rogério, já que você vai ficar internado, vamos tentar passar uma PIC. Pra você poder, em vez de ficar te furando toda hora, né? Esse acesso vai ficar aí um bom tempo, você não vai precisar disso. Eu falei: não, show. E ali, ele tentando passar a pique, e nada de passar a pique, porque não conseguia. Plaqueta baixa, e saía sangue, e o negócio não parava de sangrar, né? Era aqui assim no braço. E eu tentando assimilar aquela informação daquele negócio todo ao mesmo tempo. Eu perguntava pra Deus: meu Deus, vai começar tudo de novo. Quando eu achei que tinha terminado, Meu Deus. o Senhor é me provando dessa forma. O que eu fiz que eu não... A primeira pergunta que eu fiz: o que eu fiz? Será que eu pequei contra Deus? Será que eu fiz alguma coisa que desabonasse a minha conduta diante dos homens, diante de Deus? E Deus não me respondia. Falei: quer saber? Vamos aceitar o processo, né? Passar por ele e depois a gente chega no... O propósito de Deus eu sei que tem. Deus não deixa a gente passar por um momento desse sem ter propósito. E ali a doutora falou comigo, falou: Rogério, nós vamos começar já uma quimioterapia pra gente poder ter um bom resultado. Falei: amém. E ali no quarto mesmo, na enfermaria da Hemato, eu comecei ali a quimioterapia. E aí eles, com medo de acontecer algo, eles me transferiram pro CTI. É uma questão de precaução mesmo, né? Porque eu nunca havia feito quimioterapia, medicações dessa fortíssima, eu nunca tinha feito. E ali eu fiquei no CTI por 5 dias, se eu não me recordo bem agora. Fazendo quimioterapia, todo um tratamento com antibiótico, antifúngico. Foram longos 5 dias, né? Porque a gente pensa logo em acabar com aquilo.
e voltar à nossa realidade, e voltar a estar, né, na casa de Deus e querer fazer um monte de coisa. E quando foi, isso foi em abril, quando foi em junho ou julho, eu tive, eu tive um retorno, né, da biópsia, da primeira biópsia que fez após a quimioterapia, já havia já tinha cura, né, da medula na primeira quimioterapia. Glória a Deus. E eles seguiram, tem todo um protocolo, né, a ser seguido. A gente seguiu ali, continuei fazendo a quimioterapia, né, mais uma fortíssima ali, aí eles mudam uma outra, uma outra quimio, né. Eu fiz, continuei bem, né, entre aspas, porque a gente fica muito fraco. Debilitado, E ali eu né? tava. Me colocaram num outro andar lá, onde pra eu falar, minha esposa falava assim, amor, tá tudo bem? E fazendo a medicação lá. Aí eu ficava assim, de olho fechado, porque eu não conseguia abrir os olhos, tava muito Uhum. fraco. Uhum. A gente fica muito debilitado. Mas eu falei, não, tô bem, pode ficar, vou ficar bem. Passou esse período, né, de quimioterapia. E agora em outubro eu fiz uma outra biópsia da medula. Eu ainda, eu ainda nem contei isso, né? Lá na minha igreja. Ainda não tive essa oportunidade, mas eu vou contar. Agora em outubro eu fiz uma biópsia, né, dessa medula. E, mais uma vez, Deus mostrando que Ele é Deus em qualquer situação. Ele é Deus nos montes, Ele é Deus nos vales, né? E a cura, mais uma vez, chegou para nós. Glória a Deus. Ele permanece fiel a nós. E são muitas experiências, sabe? Eu Aleluia. acredito que você também tenha vivido experiências com Deus na qual você nunca pensou em viver. Eu conheci pessoas que não tinham esperança, mas através de um testemunho a gente consegue levar esperança para alguém. Glória a Deus. Através de louvores que a gente cantou naquela enfermaria, Oh, aleluia. algumas vidas foram salvas, Glória a Deus. outras vidas nos conheceram num dia, outro no outro dia aceitou Jesus e foram para quando eu fui para casa morreu, foram para Oh, glória, sabe? glória a Jesus. Foram dias assim Oh, aleluia. bem bem difíceis, porém muito gratificantes para nós saber que a obra de Deus ela tem, quer dizer, Deus tem os meios dele de trabalhar, né, nas nossas vidas. Saber que existem situações que Deus nos coloca para poder salvar uma vida, uma alma. Isso faz muita diferença, né? Eu costumo dizer que eu fui alvo de algumas perguntas. Me perguntaram algumas vezes, ô Júnior, por que que não não curaram o meu pai? Por que que você foi curado e meu pai não? Me perguntaram isso. E uma vez eu conversando com um pastor lá na igreja, eu conversei sobre isso com ele, ele falou assim, Júnior, existem coisas que são propósitos de Deus e existem propósitos de vida e existem propósitos de salvação. Então, não se iguale, não se iguale. O propósito que você, o propósito de Deus para tua vida era provar para alguém que ele não mudou, que ele continua fazendo os milagres dele, é, usando sim a mão dos médicos, usando sim de estratégias para poder alcançar algumas pessoas. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça, eu falei, ai meu Deus, eu nem respondi essa pessoa. Amém. Eu Eu não, imagino. eu não consegui Não responder porque tinha palavras. foram dias, foi um processo muito, muito difícil.
E quando eu cheguei aqui falando com a senhora que eu tava me sentindo um Jó, é porque houve um momento da minha vida que eu tinha alcançado os meus objetivos. Eu fui encarregado numa grande empresa. Eu consegui comprar um bom carro. A minha casa estava indo bem. Mas a minha vida com Deus, como estava? Será que eu estava um mero religioso? Ou eu estava ainda em um relacionamento com Deus? Eu cheguei a me perguntar dessa forma. Sabe qual foi a resposta que eu tive? Você está religioso. Porque você só vai à minha casa, faz a sua parte e volta para sua casa. Você não me adora mais da forma que você adorava. Eu precisei de fazer isso para você se achegar mais a mim. E eu costumo dizer isso. Deus tem ciúmes de nós. Verdade. Quando ele vê que tá nos perdendo para algum outro foco, ele tem os meios dele de chamar a nossa atenção para nos voltar a ele novamente. É diferente quando a gente tá no primeiro amor, né? Aquela unção do primeiro amor, do batismo. Ai, meu Deus, eu sou batizado, eu sou uma nova pessoa. Eu não nego isso, eu sou uma nova pessoa após o batismo. Mas será que eu sou o mesmo Júnior do batismo? Será que eu permaneci, né? Será que eu permaneci? É. A pergunta que eu me fazia constantemente era essa. E eu consegui enxergar isso. Glória a Deus. Deus, ele me trouxe de volta. Eu não me desviei. Sim. Eu não me desviei, sabe? Eu permaneci. Mas será que eu sou o mesmo? Essa é a pergunta que eu quero deixar aqui para os nossos amigos. Será que você tem sido o mesmo diante dessas situações? Será que nós temos sido religioso demais? Será que nós temos sido servo dele da mesma forma que nós aceitamos a ele? Essa é a pergunta que eu deixo, Meu sabe? Deus. E eu tenho certeza que Deus vai responder a alguém, né? Esse testemunho, gerar testemunho dói. Dói. Gerar isso dói. Doeu muito, mas hoje não dói mais. Oh, glória. Hoje é gratificante. Tá aqui esse podcast aqui falando, né, do amor de Deus por nós. Aleluia. É gratificante demais saber que de alguma forma vão ter vidas Em nome de que Jesus. vão ser alcançadas através de testemunho, através de palavra. Eu perdi muito materialmente, mas eu ganhei muito também na minha vida espiritual. Eu ganhei um relacionamento com Deus na qual eu não tinha. Do que adianta ter as riquezas do mundo e eu perder a minha vida? Essa é a minha mensagem. Glória a Deus. Gente, que podcast, né? Que tremendo. Que eu espero que esse podcast te desperte. Que haja em você cura emocional, física, espiritual. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre a sua vida. E receba essa mensagem que o jovem Júnior hoje sentado nessa mesa está trazendo. Que a sua vida possa ser um exemplo de vida para a sua vida. Que o nome do Senhor seja glorificado sobre você. Amém. Seja qual for o processo que você esteja passando. Saiba que Deus está te trazendo para perto. Verdade. Amém? Já caminhamos para o final, estamos caminhando para o final. E eu estou muito grata mais uma vez. Eu gostaria que você
terminasse, né, fazendo uma oração, porque você já deixou uma grande mensagem. Acho que a mensagem que você deixou nos traz um despertamento, né? Numa era em que nós estamos vivendo muito agora, o que eu tenho, não o que eu sou, né? Não o que eu produzo, mas o que eu tenho, o que eu ganho. Preciso ganhar. O homem e mulher de Deus tem que ter um carro bonito, tem que ter... Não, o homem e a mulher de Deus só precisa ter a presença. É verdade. Essa é a nossa maior riqueza. Eu posso falar algo aqui bem Claro. rapidinho? Olha para aquela câmera ali. Você vai deixar uma mensagem para os nossos telespectadores e logo após você vai fazer a oração. Amém. A minha esposa, a gente conversando uma vez no nosso quarto, ela me fez a seguinte pergunta: se eu tivesse te abandonado, você seria o mesmo? Ou se Deus tivesse te levado, você seria o mesmo? Se você tivesse hoje, numa cadeira de roda, você seria o mesmo? A pergunta que ela me fez, e eu respondi da seguinte forma: eu seria o mesmo. Porque eu tenho convicção daquilo que eu tô fazendo. Quero deixar uma mensagem aqui em forma de pergunta. Você tem convicção daquilo que você está fazendo para Deus? Você tem certeza da sua salvação diante de Deus? Você tem certeza? Porque se você tem certeza, podem vir tempestades, podem vir tribulações, pode mesmo vir o deserto. Mas se você tem convicção no que Deus te entregou para você fazer, você vai adiante, seja constante, firme naquilo que você faz. Meu Deus. Essa é a minha mensagem. Vamos. Glória a Deus. Vamos orar. Vamos. Amém. Fica à vontade. Senhor, Deus, Obrigada, Pai, Jesus. eu te agradeço, Pai, pela oportunidade que nós tivemos aqui de contar um pouco das tuas obras na minha vida, contar o quanto o Senhor foi e permanece fiel a nós, mesmo diante das nossas falhas, mesmo diante das nossas diversidades, o Senhor permanece fiel a nós. Senhor, eu venho te agradecer pela vida de cada um, Senhor, que essa mensagem tem alcançado, te agradecer e te pedir, Pai, que essa mensagem entre como uma flecha aos corações dos ouvintes. Te agradecer e te pedir que essa mensagem seja alvo de bênção, Senhor, de cura mental e física, Senhor, para as pessoas que estão nos ouvindo, Pai. Que alcance os hospitais, que alcance as prisões, que alcance, Senhor, os irmãos que estão desviados dos teus caminhos, Pai. Tragam eles de volta ao primeiro amor. Façam eles entender de que tamanho é o teu amor por nós, Pai. Te agradeço, Senhor, pela vida da missionária Paloma. Toma ela em tuas mãos, Senhor. Continue, Senhor, usando como canal de bênção, Senhor, para outras pessoas, Senhor. Senhor, continue abençoando, Senhor, essa grande empresa, Senhor, que ainda vai crescer muito, Senhor. Nossa. Seja, Senhor, a tua vontade nessas vidas. Administradores, Senhor, presidentes, CEO dessa empresa, Senhor. Alcance os teus filhos, Pai, de forma que esse canal seja também canal de bênção para outras, Pai. É isso que nós te pedimos, Senhor. Te agradecemos, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que presença gostosa, que Amém. Presença é essa? Eu tô até aqui arrepiado. Glória a Deus, que presença. Amém. Nós vamos deixar algumas fotos aqui no final para você ver como ele ficou
com a infecção, quando ele passou pela infecção intestinal, quando ele ficou, ele passou, já foi embora, em nome de Jesus. Com a leucemia, nós vamos deixar aqui no final, fique até o final, você que ficou até o final, espere que você vai ver e vai testemunhar. Hoje esse jovem bonito aqui, ó, você vai ver tudo quanto ele passou e vai testificar, tá bom? E eu espero que essa presença que invadiu o meu ser, que entrou dentro de mim hoje, que restaurou, que trabalhou na minha vida, possa trabalhar na sua vida também, em nome de Jesus. Lembrando, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, curta, dê like, abençoe a nossa vida, assim como nós temos abençoado a sua vida, seja um instrumento nas nossas vidas também. E nós vamos deixar as redes sociais dele aqui também para você segui-lo, ir lá, compartilhar, curtir, vai lá, ele também, ele é músico, ele é cantor, viu? Vai lá, curta os vídeos dele, comente, compartilhe, abençoe a vida dele. Agradeço. Em nome de Jesus. Até a próxima. Deus vos abençoe. Ah, desculpa. Antes da gente... Eu tô tão envolvida no manto que antes da gente terminar, nós vamos falar do nosso patrocinador. Eita. Nossa, tá soltando aqui meu... Tô na benção aqui. O meu microfone tá na benção. Pera aí que eu vou segurar aqui e falar. Dá pra ouvir? Dá. Dá? Aqui embaixo? Então, Alpha Kids Moda Infantil. Sim, tá chegando Natal, Ano Novo. Você que é pai, tio, não canso de dizer, você que é pai, tio, mãe, que é dindo, dinda, vai lá na Alpha Kids. A nossa loja é online, então você só vai encontrar no Instagram, que é Alpha Kids _moda, e no WhatsApp, que é 974 78 84 43. Mais uma vez para você gravar. 974 78 84 43. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Preço, qualidade e preço, qualidade e beleza só no Alpha Kids. Vem com a gente dando glória. Vai lá, dica da missionária. Agradecimentos. Pode ficar à vontade. Quero aqui agradecer por estar aqui, Amém. presente, através da sua vida. Amém. Chegar até aqui. Nós vivemos alguns períodos na qual a minha infância... Verdade. Eu sou muito grato pela sua amizade também, Amém. tá bom? Agradecer minha esposa que tá ali atrás, que ela é uma guerreirona. Agradecer pelo momento que você teve do meu lado ali naquele hospital. Agradecer pela vida da minha família, que estava ali na minha casa em constante oração. Graças a Deus. Agradeço pela vida do pastor Marcos, né? Que foi alguém direcionado por Deus para que eu estivesse ali naquele lugar contando um pedaço do meu testemunho. Agradeço pastor Luiz Santos, muito amigo, viu? Graças Muito amigo mesmo. Pastora Leonice também, né? São os presidentes ali na ADESO. E agradecer também aqui o pessoal da Alpha aqui que me recebeu aqui muito bem, né? Amém. Com certeza eu não poderia deixar de passar isso, tá bom? Meu amigo que serviu o nosso café, ele serviu um café, serviu a água ali. Te agradeço muito, viu? Nossa, a produção foi um excelente, né? excelente, Nota mil, gente. Nota mil. Vamos que vamos. Amém. Gente. E eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Vocês são um canal de bênção pra nós, tá Amém. bom? Deus abençoe. Nós que agradecemos por todo o carinho. Amém. Até a próxima. Fique conosco. Segunda-feira tem mais. Deus abençoe.